Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians sofre no Recife, perde para o Sport, fica pertinho da zona do rebaixamento e a pergunta se impõe: cadê o novo técnico do Timão? Vamos falar sobre isso? Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já a gente vai falar sobre esse jogo entre Sport e Corinthians. Antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que tá rolando. Tem notícias, estatísticas, resultados, transferências, ele tá de cara nova e com a grande novidade, né? Transmissão ao vivo e de graça do Campeonato Alemão, temporada 2020 e 2021. Então, não perde tempo, né? Tá na palma da sua mão. É só baixar gratuitamente, vou deixar o link aqui na descrição e ó, serve para qualquer celular. Sinal de alerta ligado. Já deveria estar aceso quando, na verdade, sai o técnico Thiago Nunes. Sempre há aquela expectativa do time reagir imediatamente. Tem uma vitória aí contra o Bahia, quando o Diego Coelho promoveu alguns moleques, o Xavier e o Rony, que jogaram bem aquele jogo. O time venceu, mas, se vocês lembrarem, o Bahia ofereceu alguns riscos, especialmente no segundo tempo. Não foi uma vitória tão tranquila assim, mas ok, os 3 pontos foram conquistados. A única nos últimos 5 jogos. Depois disso, o Corinthians perdeu para o arquirrival Palmeiras em casa, não jogando absolutamente nada. Tem uma derrota para o Fluminense, tem empate contra o Botafogo e tem essa derrota para o Sport Recife. Tem um contexto aí envolvendo a arbitragem, mas não é só isso. Porque se tem um pênalti que não foi marcado para o Corinthians, o outro foi, e os dois aconteceram, também tem uma expulsão do Danilo Avelar que foi ignorada pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio. E a gente precisa analisar o time em si e a perspectiva dele. Hoje o time está a 2 pontos da zona do rebaixamento e apesar de estar na 13ª colocação, e eu sei que o campeonato está no começo, 2 vitórias, por exemplo, já joga o Corinthians lá para cima. A questão é, será que o time conseguirá 2 vitórias em sequência nas próximas rodadas? Vai enfrentar o Bragantino fora de casa. O Bragantino que oscila muito, né? A gente não sabe muito o que esperar. Não é o Bragantino lá do Campeonato Paulista, mas ao mesmo tempo tira pontos de algumas equipes, vem se recuperando também nesse Campeonato Brasileiro. A gente tá olhando esse Corinthians e ele tá cada vez mais inconfiável. O elenco é muito, como direi, curto, complicado. Não tem maus jogadores, tem jogadores interessantes até. Mas você olha para o Corinthians e falta definir tudo. O Corinthians precisa retomar processos, precisa recomeçar. O Corinthians precisa recomeçar. Eu sei que a gente está em outubro, eu sei que é muito drástico falar isso agora, mas é preciso sim se preocupar. Eu não estou dizendo que o Corinthians corre risco de rebaixamento, porque eu não seria leviano a tal ponto, tem muita coisa para acontecer, não vou fazer aqui exercício de futurologia, amanhã depois o Corinthians pode subir na tabela, pode ficar ali no meio da tabela, que eu acho que é a realidade, pelo menos atual, mas a gente sabe como é o futebol, daqui a pouco encaixa, daqui a pouco vem outro técnico, daqui a pouco chega o Casares e resolve, enfim, tudo pode acontecer, mas hoje tem equipes que na teoria, estariam abaixo do Corinthians e que estão jogando mais. E que hoje estão ocupando uma posição que seria do Corinthians ali naquele pelotão de cima. O Vasco, o Fortaleza, essas equipes merecidamente estão ali em cima. O Atlético Goianiense está jogando mais do que o Corinthians nas últimas rodadas. E o Corinthians precisa retomar processos e recomeçar com um técnico de verdade. Nada contra, repito, nada contra o Diego Coelho, que tem um trabalho na base do Corinthians, que é um cara identificado, que é um cara que quer dar certo, que é um cara que trabalha, tá tudo certo. Mas não é o momento dele, ele não tem que estar ali. Ele ainda não tem condições de ser um técnico efetivo do Corinthians. Ah, mas ele vai promover os garotos da base. Ele pode e deve continuar fazendo isso com um técnico de verdade, porque ele conhece a base. Ele pode chegar no cara e dizer, ó, esse volante Xavier, esse meio-campista Rony, esse Lucas Piton, esse jogador aqui vai por mim, eu confio, e fazer essa transição. Aliás, ele é pago para isso, ele é o técnico do Sub-20. Então ele tem um olho mais apurado sobre esses moleques que pode fazer com que eles subam um profissional. Agora, ele comandar o Cássio, o Fagner, o Luan, o Otero, o Matheus Vital, o Everaldo, não. E acho até que ele pode conseguir resultados ali na frente, acho que ele está trabalhando e tudo mais, e sei da dificuldade de mercado. Mas aí
O problema não é meu. O problema é de quem tem a caneta. É de quem está resolvendo, de quem comanda, de quem tem esse pepino, de quem tem o abacaxi para descascar e quem está no comando. Ninguém foi lá, ameaçou o André Sanches e disse: você vai voltar para a presidência. É uma vontade dele. Ele está lá. Então ele tem que ter responsabilidade. Ele tem que arcar com as consequências do cargo. E ele faz isso, ele sabe a responsabilidade que é ser presidente do Corinthians. E nesse momento ele precisa contratar um treinador. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu não sei se ele vai convencer um técnico desempregado, eu não sei se ele vai buscar um estrangeiro, eu não sei se ele vai tirar um coelho da cartola que não seja o Diego Coelho. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele precisa de um técnico. Ainda tem muito tempo. O Campeonato Brasileiro recém começou e vai até fevereiro. Nós estamos em outubro, mas o campeonato só termina em fevereiro. Vem Copa do Brasil ali na frente. E o Corinthians não pode ficar tipo, não é como a reta final do Brasileiro do ano passado, em que ele deixou ali o Diego Coelho por algumas rodadas para ver se classificava para a Libertadores. Ele conseguiu a última vaga na pré, o que resultou na eliminação para o Guarani do Paraguai esse ano. Não é o mesmo cenário, tá? Ainda tem muito campeonato pela frente e o Corinthians não pode se dar o luxo de ficar perdendo pontos e ficar ali beirando a zona do rebaixamento. Não dá. Não dá para perder tempo com isso. Eu sei que tem uma eleição daqui 2 meses, mas o clube não pode ficar esperando por isso, gente. O clube não pode parar por conta de uma questão política. O torcedor como é que fica? Os campeonatos rolando, os jogos acontecendo. O time precisa dar uma resposta. Eu acho até que os moleques, o time do Corinthians deu uma resposta na questão de atitude, de vontade, o que a gente não estava vendo com o Thiago, porque havia um desgaste no vestiário, inclusive, o que já foi referido aqui pela saída do Thiago Nunes, isso tudo a gente já falou. E os jogadores já deram uma resposta nesses 2 últimos jogos, pelo menos do que a gente viu, contra o Bahia e hoje contra o Sport. Apesar da derrota, o primeiro tempo até foi com alguma vontade, mas falta qualidade. Falta qualidade e não é só individual. É você estabelecer um sistema efetivo, um padrão, para que aí você favoreça o individual. Você olha para o Corinthians hoje e você não consegue definir um sistema. Quem é o primeiro volante? É o Xavier? É o Gabriel? É o Cantillo? Quem é? O Ramiro joga por dentro ou joga na ponta? O Luan, que hoje entrou como segundo atacante, que eu achei a ideia interessante para ele ter mais liberdade, mas cadê aquele cara de escape? O Corinthians não tem no elenco. Tem o Gustavo Mosquito. Por que ele não entrou? Bom, o Léo Natel. O Léo Natel entrou bem hoje. Por que ele não é titular? Falta dar sequência para um time, falta apostar num time, falta testar. O Cantillo entrou bem hoje também, mas será que ele é o primeiro volante? E aí depois dele, você joga com quem? O Otero é um dos caras que mais tem entregado. Então o Otero você fixa como titular. O Luan talvez como segundo atacante aberto. Do outro lado o Gustavo Mosquito ou o Léo Natel. E o Jô ali na frente. O Jô não jogou nada hoje, eu sei, mas essa oscilação a gente já estava esperando que fosse acontecer em algum momento, né? O Jô ficou muito tempo sem jogar. 7 meses. E voltou e até entregou aquilo que conseguia. Quando a bola chegava nele, ele resolvia. Hoje ele foi muito bem marcado. O Sport está de parabéns pelo sistema defensivo que impôs. E conseguiu uma grande vitória nessa recuperação que vem passando aí com o técnico Jair Ventura. Agora, o Corinthians está devendo demais. Tá demais, não tem criatividade no meio. Você não entende o lugar de cada peça. Os jogadores meio que não se entendem. O próprio Otero, que recém chegou e que está entregando muito mais pela volúpia, pela vontade, pela garra, é um cara que está se deslocando para buscar o jogo porque não tem uma posição definida. Falta técnico. Falta um treinador para o Corinthians. Começar um trabalho, passar alguma ideia para esses caras e que esses caras absorvam e façam jogar. Eu sei, por exemplo, também, e esse desconto a gente precisa dar, o Otero chegou ontem, o Casares nem chegou ainda. E não coloquem nas mãos ou nos pés do Casares toda a responsabilidade de resolver. Ele não vai resolver sozinho, como o Otero não está resolvendo, como o Luan não resolveu. Agora, se você agregar todos esses jogadores num elenco, definir um padrão de jogo, ter mais consistência nas laterais, no sistema defensivo, e fazer com que esse time tenha uma repetição de movimentos, isso não vai ser da noite para o dia. Mas aí você começa a enxergar perspectiva. Hoje eu não enxergo. Hoje eu não vejo perspectiva para o Corinthians. Eu vejo essa oscilação, essa bagunça de perder pontos ali, perder pontos aqui, perder jogos ali, ganhar meia boca aqui e ali. E aí? O torcedor vai aguentar isso até fevereiro?
Ficar no 15º, 14º, 12º lugar do Campeonato Brasileiro? Tem time para estar um pouquinho mais à frente. Não sei se tem time para ser campeão, acho que não. O campeonato está muito em aberto, está muito indefinido, está muito equilibrado. E o Corinthians deveria, se tivesse um pouquinho mais de organização, deveria estar um pouquinho mais lá na frente. Deveria estar nas posições onde hoje está o Vasco, onde hoje está o Fortaleza. Ali, beirando as primeiras posições, onde hoje está o Santos. Que você nota nesses times uma organização muito maior. Não um brilhantismo, não um espetáculo. Ninguém está dando espetáculo, não é isso. Mas você precisa olhar para o Corinthians e ver uma cara. Você precisa ver um time parar de sofrer gols. Você precisa ver o Corinthians que se notabilizou nos últimos anos por ter um sistema defensivo correto. Você precisa olhar e falar, opa, esse cara tá fixo aqui como primeiro volante, esse cara acertou como meia, esse cara é o ponta, esse cara é o centroavante, esses dois aqui são os zagueiros, esses dois são os laterais. Tá assim, ó. Cada hora é uma coisa, uma hora é o Sid Clay, outra hora é o Lucas Piton, outra o Gil e o Avelar foram mantidos ali pelo Thiago, mas será que são eles a solução? Será que não dá para repensar alguma coisa? Falta um técnico autoral que chegue aqui, olha o elenco e fala, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou simplificar primeiro, eu vou fazer isso aqui e depois, gradativamente, eu vou testando aqui, criando opções ofensivas ali na frente. Eu não sei o que o Corinthians vai fazer. Eu só sei que o Corinthians precisa de um treinador para ontem. Se você concorda ou não concorda, comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!